Em intervalo, instalada no Brasil em 1808, a família real portuguesa trata de estabelecer novas formas de denominação. Atendendo a interesses estranhos às necessidades brasileiras, começa um processo de desenvolvimento cultural com tendências elitizantes. São criadas a imprensa régia e a biblioteca real. O ensino superior passa a receber especial atenção, embora não existisse, estruturando um sistema de ensino primário e médio. O importante era a formação do doutor. Continuamos, porém, sem nenhuma universidade. Apesar da emancipação política 1822, a dependência econômica agora da Inglaterra, a censura e a repressão ainda são grandes. A primeira Constituição 1824 ainda são grandes. A primeira Constituição 1824 dava poderes ilimitados ao imperador. A fase imperial registra tentativas de organização do sistema educacional que nunca tivemos e, a partir daí, algumas reformas educacionais tentam minimizar o verdadeiro caos em que se encontrava a educação brasileira. Mais ou menos por essa época tem início, efetivamente, a história da educação física no Brasil. Os primeiros livros sobre a matéria chegaram, incluindo em seu conteúdo assuntos absolutamente diversos da educação física atual, eugenia, puericultura, gravidez extra. O Ginásio Nacional, hoje Colégio Pedro II, criado em 1837 como instituição modelo, incluiu a ginástica nos seus currículos. Em 1851, começa a legislação referente à matéria, obrigando a prática da ginástica nas escolas primárias do município da Corte Rio de Janeiro. No final do Império, foi recomendada a utilização nas escolas da ginástica alemã, que havia sido adotada nos meios militares. Essa ginástica vinha sendo aplicada oficialmente no Exército, e sua adoção nos meios escolares provocou reações por parte daqueles que viam a educação física como elemento da educação e não um mero instrumento para adestramento físico. Apesar dos esforços para a implantação da educação física nas escolas, o período imperial não proporcionou estímulos pedagógicos significativos para os exercícios físicos. São duas as grandes áreas de influência, a médica e a militar. A primeira, por intermédio de diversas teses da Faculdade de Medicina, onde o tema era a educação física. A segunda, a partir de 1858, onde o exército físico tornou-se obrigatório nas escolas militares, o que acabou servindo como meio de divulgação das atividades físicas. Essas duas tendências marcaram, historicamente, a evolução da educação física brasileira. No âmbito esportivo, o remo era o mais importante, não tinha praticamente nenhum concorrente em popularidade. Embora não julgasse merecer um lugar, destacamos no setor educacional, a intelectualidade brasileira já demonstrava preocupação com a educação física. A maior dessas manifestações aconteceu por intermédio de Rui Barbosa. Os seus pareceres 1882 sobre a reforma de ensino Leôncio de Carvalho, 1879, constituíram-se num pequeno tratado sobre educação física. Baseado numa rigorosa e exaustiva análise da história da educação física, Rui Barbosa adianta-se, em muitos anos, aos que pensavam sobre o assunto no Brasil. Numa época em que os professores de educação física ainda usavam paletó e gravata, ministrando suas aulas dentro das salas e por entre as carteiras, as recomendações de Rui soaram como uma verdadeira utopia. Entre as citadas recomendações destacamos: obrigatoriedade de educação física no jardim de infância e nas escolas primária e secundária, como matéria de estudos em horas distintas das do recreio e depois das aulas, prática de exercícios físicos pelo menos 4 vezes por semana, durante 30 minutos, sem caráter acrobático, valorização do professor de educação física, dando-lhe paridade em direitos e vencimentos, categorias e autoridade aos demais professores, contratação de professores de educação física de competência reconhecida na Suécia, Saxônia e Suíça, contratação de professores de educação física de competência reconhecida na Suécia, Saxônia e Suíça, intuição de um curso de emergência em cada escola normal para habilitar os professores atuais de primeiras letras ao ensino da ginástica.